Graças, paz, queridos, estamos aqui mais uma noite. Eu quero trazer para você mensagem para o seu coração. Queridos, temos um tema lindo para nós meditarmos hoje. Eu creio que vai ser uma chave preciosa na sua vida. Então abra o seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus que venha trazer direção sobre a sua vida, venha trazer sabedoria sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Através da palavra de Deus, ela vai nos ensinar a vencer em tempo de crise, né? Ou vencer no momento de crise. Pode ter certeza que a palavra do Senhor, ela nos dá parâmetro para tudo nessa vida. Ela é o nosso manual de vida, e ela é muito sábia e nos ensina a fazer a vontade de Deus. Ela nos ensina a honrar a Deus, mas também ela nos ensina a vencer em momentos de crise. Então não fique apavorado, tá? Não fique apavorado. A palavra do Senhor nos dá a chave preciosa, aquilo que nós precisamos para vencer no momento de crise. E o texto bíblico que eu quero deixar aqui para vocês é: alguns confiam em carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós levantaremos e ficaremos firmes. Salmos 20, capítulo 20, versículos 7 e 8, Salmos lindo, né, que fala sobre confiança, né? Então, em quem você tem confiado? As suas próprias forças ou em Deus? Aonde você tem baseado, né, se alicerçado a sua confiança? Isso é muito importante, queridos, né? O texto nos fala: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, o povo de Deus, o povo que acredita em Deus, o servo do Senhor, acredita em Deus, né? Nós sabemos que Deus, Ele vê todas as coisas, está a par de todas as coisas, e Ele vai entrar com a providência, se nós respeitarmos o seu padrão, respeitarmos os princípios da palavra de Deus. Queridos, o primeiro tópico aqui que eu quero trabalhar com você, que nós vamos meditar junto, né, é sobre a fé. Para você vencer no momento de crise, você precisa ter fé. E quando nós falamos de fé, nós precisamos, né? Não tem como nós não olharmos para a vida de Abraão, o pai da fé, né? Hebreus capítulo 11, versículo 17, nos diz assim: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Queridos, que fé é essa? O Senhor havia prometido um filho a Abraão, se cumpriu, o menino nasceu, mas aí vem o Senhor e pede para Abraão sacrificar esse menino ao Senhor. E Abraão, sem questionar, sem murmurar, ele fez o que? Ele confiou no Senhor, ele teve fé que Deus ia entrar com a providência, porque o Deus que prometeu a ele as bênçãos do céu, que através da sua semente ia se multiplicar, multidões de pessoas ia se cumprir. Então ele teve fé. Queridos, eu e você, nós precisamos se espelhar em Abraão. Em momentos de crise, ter fé que Deus está a par de tudo, vendo tudo, sabendo de tudo. Nada acontece sem que Deus saiba. Então tenha fé, confie em Deus, e Ele vai entrar com a providência na sua vida. Às vezes, queridos, você não ouve a voz de Deus porque você fala demais. Entenda, entra no seu secreto, escute a voz do Senhor. Tenha uma intimidade com Deus, deixa Ele falar no seu coração, dá direção para a sua vida. Então o primeiro tópico que nós precisamos ter é fé. O segundo tópico que nós vamos trabalhar e meditar nessa noite
nós precisamos ter coragem. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós vemos muitos profetas, nós vemos reis, nós vemos servos do Senhor de coragem. Porém, para meditar nessa noite, eu trouxe Davi, né? Tenha a coragem de Davi para você vencer no momento de crise. 1 Samuel capítulo 17, do 42 ao 46, vai aparecer para você esse texto. É um texto até meio longo, tá? Eu quero ler juntamente com você. Diz assim: Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição de seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei, e cortarei a sua cabeça, e a darei aos corpos dos soldados filisteus, para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Querido, que coragem! Que coragem! É esse tipo de coragem que eu e você temos que ter em momentos de crise. Nesse momento que nós estamos vivendo uma pandemia, em quarentena, nós temos que ter coragem. Nós somos povo de Deus. O exército dos israelitas estavam com medo. Estavam com medo, mas foi ali o pequeno Davi, um jovem, confiante em Deus, e desafiou. Para ele era uma dificuldade enorme. Era um homem de quase 3 metros de altura, de uma armadura de aproximadamente 68 quilos. Imagina a força que um homem desse tem. Numa luta era quase impossível Davi vencer Golias. Mas entenda, nós servimos o Deus do impossível, aleluia, glória a Deus. Deus ajudou Davi e ele venceu Golias. Mas Davi teve coragem. Ele olhou para o problema, ele olhou para o momento que ele estava vivendo e teve coragem de desafiar aquele gigante. Então, querido, levanta a cabeça. Não fica de cabeça baixa, deprimido, não. Levanta a cabeça, aceite a realidade. Nós somos povo de Deus. O nosso Deus vê e sabe de todas as coisas. E como ele ajudou Davi, ele vai ajudar você também, pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Queridos, o terceiro tópico que nós vamos meditar nessa noite, que através da palavra de Deus, que nos traz muita sabedoria, né? É a sabedoria. E quando nós falamos de sabedoria, nós olhamos para a vida de Salomão, um rei muito sábio, que desejou a sabedoria do que outras coisas. Se nós olharmos para o 1 Reis capítulo 3, do versículo 16 a 27, aqui vai ter 2 mães que teve filho. Eu quero ler esse texto com você, e a decisão que o rei, debaixo de muita sabedoria, ele teve. Diz assim o texto: certo dia, 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma delas disse: ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós 2 estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite,
ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e colocou-o na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo, e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: não é, não. A criança morta é sua, e a viva é minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada, e quando a trouxeram, disse: cortem a criança viva pelo meio, e dei metade para cada uma dessas mulheres. E a verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: podem cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem meu e nem seu. Aí Salomão disse: não matem a criança, entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Queridos, percebeu quanta sabedoria do rei nesse texto? Somente a verdadeira mãe ia abrir mão do seu filho para que ele não morresse. Então eu e você, queridos, baseado nesse texto, na sabedoria de Salomão aqui, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos traz direção para ter sabedoria para vencer em momentos de crise, saber o que nós estamos fazendo, separar aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que ser pessoas sábias para viver nesse mundo e honrar e agradar a Deus. Então que você possa ter fé, que você possa ter coragem, que você possa ser uma pessoa sábia. Queridos, essa é a receita para você vencer em tempos de crise. Não se desespere, tenha fé, tenha coragem e tenha sabedoria, e tenha Deus em seu coração em primeiro lugar, que você vai vencer qualquer dificuldade que aparecer na sua vida. Amém? Queridos, aqui termina a nossa mensagem para o seu coração. Eu espero que você pegue essa mensagem, abra o seu coração e coloque em prática na sua vida. Pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe e até a próxima.